Neste vídeo, eu vou te mostrar como fazer essa linda sacola dupla face para embalar sua boneca de pano ou outra peça de costura criativa que você quiser, utilizando os retalhos que você tem aí no seu ateliê. O legal dessa sacola é que, além de ser feita de retalhos, ou seja, não custa quase nada, eu vou te ensinar de um jeito que você pode fazê-la do tamanho que você quiser. Fica comigo até o fim, você vai amar! Olá, Márcia Chatelier da Fluflu aqui. Para fazer essa sacola dupla face, nós vamos precisar de duas faixas de tecido de cores diferentes para a base da sacola e duas outras faixas para a alça. Os tamanhos dessas faixas vão ser calculados de acordo com o tamanho da sua boneca. Eu vou usar essa bonequinha aqui para ficar fácil de mostrar para você. Eu fiz de um jeito bem fácil para te ajudar a calcular o tamanho das faixas da sua sacola, tá bom? Vamos lá então que eu vou mostrar para você aqui. Aqui ó, eu tenho a minha bonequinha, né? Então assim, como você vai fazer o molde para sua sacola? Você vai pegar a sua boneca ou a sua peça de costura criativa que você quer embalar e você vai medir ela do tamanho certinho que ela tem, ó, aqui e aqui. A minha bonequinha, ela tem 23 centímetros de altura, né? E ela tem 10 centímetros de largura. Então, essa aqui seria o tamanho da base da minha sacolinha. Mas para ela ter um caimento certinho, eu ainda vou incluir aqui mais 10 centímetros para cima e mais 10 centímetros para baixo. Então, o total da minha base da minha sacola vai ser 33 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. Se a minha bonequinha tivesse, por exemplo, 40 centímetros, eu acrescentaria 10 para cima e mais 10 para o lado. É sempre isso, é o tamanho da sua boneca, 10 centímetros para cima, 10 centímetros na lateral. Que isso é a margem de costura para ela ficar com o caimento perfeito quando você colocar as alças e tudo mais. Então é assim, o tamanho da sua boneca, 10 centímetros para cá, e 10 centímetros para cá a mais. Esse vai ser o tamanho da sua base da sacola, que seria esse tamanho aqui. Só que essa sacola, ela tem a parte da frente da sacola e a parte de trás. Então aqui a gente precisa multiplicar por 2 a altura. Então aqui seria a dobra do tecido, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar meu molde, minha faixa aqui que eu cortei e ficaria assim, ó. 23 centímetros da boneca, mais 10 centímetros para a margem de costura e os 10 centímetros da largura da boneca, mais 10 para a margem de costura. E aqui dobrada, por quê? Porque eu preciso da parte de trás e a parte da frente da sacola, ok? E como a nossa sacola é dupla face, como essa aqui, olha só, você pode usá-la dos dois lados, então você vai precisar de duas faixas, uma para o lado de fora e outra para o lado de dentro da sua sacola, tá? Para você poder usar do lado que você quiser. Então, para calcular a alça, você também vai precisar de duas faixas. E como você vai calcular o tamanho dessas faixas? Você vai pegar aqui, ó, o seu tecido da base da sacola e você vai medir aqui a faixa e vai acrescentar 5 centímetros a mais. Por quê? Esses 5 centímetros a mais, para ela ter o caimento certinho. Então, ó, o meu tecido aqui, ele tem 33 centímetros, né? Que é os 23 da boneca mais os 10 que eu deixei de margem de costura. Então, a minha alça tem 33 mais 5, 38 centímetros, ok? E a largura da minha alça? A largura da minha alça eu convencionei ser de 6 centímetros, mas você pode fazer da largura que você quiser. Tá bom? As minhas alças são sempre assim. O tamanho da alça, para ela ficar proporcional à sacola, é uma altura da sacola mais 5 centímetros. E o tamanho, a largura da alça, sempre 6 centímetros, ok? Então, para começar a costurar essa sacola, como nós vamos fazer agora, eu vou começar pelas alças. Vamos lá, então. Então, a alça é assim, ó. Você tem as suas duas alças aí, né? Eu já até tenho uma costurada aqui, ó, para mostrar para você como ela fica. Como que você vai fazer? Você vai dobrar, a sua alça tem, a minha alça aqui tem 38,
e 6 de largura. Então eu vou dobrar 1 centímetro aqui para dentro e mais 1 centímetro do outro lado, certo? Como se fosse um viés. E vou juntar os dois lados aqui e passar uma costura na lateral, como eu fiz com essa outra aqui, ó. Bem fácil. Vou pôr lá na máquina para você ver. Pronto, agora eu já tô com as duas alças costuradas aqui. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar as duas faixas da base da sacola. E aí eu vou pôr aqui assim, ó. Uma parte, né? E como que eu vou... A alça é assim. Se a sua sacola for pequena que nem a minha, 3 dedinhos ou uns 4 centímetros aqui, uns 4 centímetros, para você colocar a alça, fica bom. Por quê? Porque aí ela fica numa posição bem... Ela dá para você fazer uma margem de costura aqui e ela fica com um caimento bom na sacola. Veja que eu tô com o meu tecido pro lado direito, tá? Eu vou pôr uma alça aqui e aí eu venho aqui, meço mais 4 centímetros do lado de cá e ponho a outra parte da minha alça aqui. Quando você colocar, verifica se a sua alça ficou certinha, ó. Eu gosto sempre de pôr a costura da alça para dentro, então vou pôr aqui assim. Verifica sempre se a sua alça ficou alinhadinha, sem enrolar, porque ela pode, se você não verifica isso, ela pode ficar enrolada e depois ela fica torta na sacola, tá bom? Então olha só, aqui, tá? Vai ficar assim. E como que a gente vai fazer para costurar essa parte? A gente vai vir com a outra parte do tecido aqui por cima e a gente vai... Essa sacola é hiper fácil de fazer. A gente vai por aqui em cima assim, ó. Tá vendo? Juntei direito com direito. As minhas alcinhas estão alinhadas lá. E eu vou passar uma costura nesse pedaço aqui, ó. Tá bom? Pode deixar aqui uma margem de costura de 1 centímetro mais ou menos, para você poder prender as alças direitinho, tá? Então eu vou até deixar meus prendedorzinhos aqui, ó. E vou costurar aqui, tá bom? Vamos lá para a máquina. Bom, então aqui, ó. Então aqui, ó, ficou a costura, né? Deixa eu mostrar para você como ficou por dentro. Ficou assim, ó. Tá? A minha alça já tá encaixada aqui. E aí nós vamos virar o tecido pro outro lado e vamos encaixar a outra alça do mesmo jeito que tá essa aqui. Do mesmo jeito. Eu venho aqui, eu tinha medido 4 centímetros, com a costura da minha alça para dentro, eu coloco ela aqui, né? Opa, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Eu coloco ela aqui. Venho com a outra também, os 4 centímetros aqui. Encaixo aqui. Vejo se a minha alça tá direitinho, né? Venho com a segunda parte, prendo aqui também, direito com direito. E vamos costurar essa outra parte para as duas alças ficarem presas. Assim é bem mais fácil de fazer. Aí, vamos lá para a máquina. Bom, então agora, olha só, a gente ficou com as duas partes das sacolas, as duas alças presas, né? Veja bem. E tá aqui, ó, a minha alça. E como que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar esse meio aqui. Vai fazer assim, ó. Tá bom? Olha só o que eu fiz. Aqui tá as duas alças, né? Então, eu faço assim.
Aí os tecidos iguais vão ficar um sobre o outro, olha só. As minhas alças estão aqui, os meus tecidos estão aqui. Eu alinho certinho o meio aqui. Eu junto costura com costura. Ponho um prendedorzinho ou um alfinete. Meu prendedorzinho quebrou aqui, tipo um alfinete. Ó, juntei costura com costura, tá bom? E do outro lado também. Eu vou juntar costura com costura. Como a gente usa retalho, pode ser que o nosso tecido às vezes esteja meio torto, mas aí você alinha costura com costura e se ficar meio torto, ele fica na lateralzinha, vai ficar por dentro, tá? Porque usando o retalho, né, gente, às vezes o retalho fica meio... Ó. Então aqui, ó. Tá certo? Juntei os dois meios de costura, ficou esse tecido aqui, um sobre ele mesmo, e esse aqui. E como que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos passar duas costuras. Uma numa lateral todinha, tá? E a outra a gente vai passar daqui até aqui. Só que quando chegar aqui nessa parte, aqui de baixo, eu vou deixar um espacinho para desvirar, tá? Então, olha só. Eu vou costurar essa lateral todinha e essa lateral eu vou costurar só até aqui. Vou deixar aqui, ó, uns 4 dedinhos aqui para eu poder desvirar a sacola. Não vou costurar essa parte, depois a gente vai fechar com ponto invisível, ok? Vamos lá para a máquina então. Bom, eu já costurei aquele lado, agora esse lado aqui, ó, em vez de eu começar a costurar da ponta, eu vou dar aquele dedinho que eu falei pra gente poder desvirar e vou deixar aqui aberto, então, ó. Vou começar a costurar a partir daqui. Agora, ó, então, a gente já deixou costurado essa lateral todinha, né? E essa outra aqui, eu deixei aqui os 4 dedinhos, costurei daqui até o final. E agora a gente vai desvirar a nossa sacola. E é só fechar essa aberturinha aqui e ela já vai estar pronta. A gente pega e desvira ela por aqui, ó. Olha só. E aí aqui eu venho com... Eu ajusto aqui as pontinhas dela na lateral, né? O fundo dela ficar direitinho. E aqui que ficou essa abertura, a gente fecha com ponto invisível, porque assim dá para usar dos dois lados. Como que a gente vai fazer? Eu pego uma linha aqui com 2 fios na agulha. Olha só. Pego uma linha com os 2 fios na agulha. Esse aqui é o meu avesso, tá? Então, passo a linha aqui por dentro, deixo o nozinho lá dentro. E aí, vou fazer aqui o fechamento com ponto invisível. Que é aquele mesmo ponto invisível daquele vídeo que eu mostrei lá pra vocês. É a mesma coisa, tá, gente? Só o tecido aqui que é diferente. Pronto. Passo o arremate aqui, né?
E aí eu desviro a minha sacola, coloco o meu forro, né, que é a parte vermelha, pra dentro, assim, ó. E pronto. Aqui, ó. A sacolinha tá aqui com os dois ladinhos. Para puxar essa pontinha aqui, para deixar ela certinha, pode vir com desmanchador de costura, só para pinçar aqui para fora, ó, para deixar os dois cantinhos dela certinho. Agora tá pronto, é só passar e você tá com essa sacolinha perfeita, dupla face. Olha só, o forro dela aqui, a parte de fora, dá para você colocar sua bonequinha aqui dentro. Aí você enfeita ela com um laço, ó. Eu vou até mostrar para você um laço de tecido, ó. Rasguei uma tira de tecido. Então aí você vem aqui, dá um laço. Eu tenho aqui uma tirinha de tecido, mas você pode fazer isso com uma fita, com o que você quiser, ou colocar uma flor. Olha só. E tá pronta. Bom, agora você já tem sua linda sacola dupla face para sua boneca de pano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e quero te pedir para você deixar seu joinha e me seguir aqui no canal. Mil beijos!